nós vamos trabalhar a América do Sul. A América do Sul não é só apenas uma parte importante das Américas, mas também configura uma parte regional muito importante no cenário do mundo. Bom, a América do Sul, ela pode ser dividida em basicamente 3 partes. A primeira são as Guianas, a gente já fala delas. A segunda parte da América do Sul é a América Andina, aquela cortada pela Cordilheira dos Andes, que abriga alguns países. Daqui a pouco a gente fala nela. E terceiro é o Mercosul. O Mercosul abriga os 3 países latinos, Argentina, Paraguai e Uruguai, além, é claro, do Brasil. Bom, já deu para perceber que a América do Sul é um tema extremamente interessante e que tem a ver com o nosso cotidiano, pois nós somos brasileiros e estamos inseridos, estamos integrados com os nossos vizinhos sul-americanos. Presta atenção, porque a América do Sul vai te contagiar. Atenção, olha para cá. Bom, a América do Sul é um continente bastante grande. Nós temos essas divisões e a gente começa falando por Guianas. Bom, se você olhar o mapa político da América do Sul, você vai localizar as Guianas lá no norte. São 3, para ser mais exato: Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Bom, as Guianas têm pouca importância dentro do cenário sul-americano. Em primeiro lugar, porque o quantitativo de população é muito pequeno. Se você somar, você vai encontrar uma população pequena e, além de ser pequena, ela tem uma baixa renda per capita. Além disso, nas Guianas você não encontra economicamente nada muito viável, nada muito desenvolvido. Portanto, as Guianas, dentro do cenário sul-americano, representam muito pouco. A gente pode estudar particularmente cada uma. Por exemplo, a Guiana, ela se tornou independente da Inglaterra em 1966 e se destaca na produção de bauxita. Já o Suriname era uma colônia que pertencia à Holanda, se tornando independente em 1974. Também a única coisa que é viável economicamente dentro do Suriname é a exploração de bauxita. E por último, a gente tem a Guiana Francesa. Você sabia que a Guiana Francesa ainda pertence à França? É, ainda pertence à França. A França utiliza a Guiana Francesa basicamente por um único motivo. Você sabe qual é? O motivo é que a Guiana Francesa fica próximo da área equatorial. Isso facilita, por exemplo, o lançamento de foguetes e satélites. É isso aí, a Agência Espacial Europeia tem uma base na Guiana Francesa. Ela representa um ponto importante de partida, de lançamento de foguetes e satélites para os europeus. Por isso, a França não abriu mão e a Guiana Francesa ainda continua dependente da sua matriz, a França. A América Andina é outra parte importante da América do Sul. Nós temos 2 características básicas. Você sabe quais são? A América Andina, ela tem como características básicas e comuns a todos os países que fazem parte, por exemplo, o Chile, a Bolívia, o Peru, o Equador, a Colômbia e a Venezuela, tem em comum o fato de terem sido colônias espanholas, colônias estas que foram de exploração. A outra característica está no próprio nome. O que todos os países andinos têm em comum? Acertou quem falou que todos eles são cortados pela Cordilheira dos Andes. Aliás, essa cordilheira, ela vai determinar um clima um pouco mais ameno nas áreas por onde passa, porque é alto. Você sabe, quanto mais alto, mais frio. Então, essas são as características comuns a todos os países andinos. São cortados pela Cordilheira dos Andes e foram colônias de exploração da Espanha. Ok? Bom, e a última partezinha da América do Sul, que daqui a pouco a gente vai falar detalhadamente, é o Mercosul. O Mercosul é uma união monetária, econômica, um bloco regional criado nos anos 90. E essa regionalização é uma regionalização mais moderna, que pega a América Latina, né?
Argentina, Uruguai, Paraguai e junta com o Brasil, fazendo um casamento, né, da região que faltava para a gente regionalizar a América do Sul toda. A América do Sul, ela tem como base, né, os climas quentes. Você encontra climas quentes no Brasil, na Colômbia, na Venezuela, um equatorial, um tropical. Vegetações também associadas a esse tipo de clima, como a floresta amazônica, né, como as florestas tropicais, a Mata Atlântica é um exemplo no Brasil, tá? Agora, tem partes da América do Sul, mais para o sul, Argentina, Uruguai, que são uma parte do Chile, que estão localizadas em áreas um pouco mais frias, né? Já na faixa temperada, mostrando aí uma diversidade de vegetação, né? Até com uma vegetação um pouco mais homogênea, pinheiros, tá? Uma vegetação um pouco mais rasteira, como é o caso dos campos, muito presentes no Uruguai, muito presentes na Argentina, a gente vai ver depois com bastante detalhe, tá? Só para mostrar essa diversidade climática. No norte da América do Sul você encontra climas mais quentes. No sul predominam climas mais frios. Ok? Legal? Bom, vamos entrar em detalhes? Vamos começar a falar aí da América Andina. Olha, tem um caso para começar que é maravilhoso. É o caso da Venezuela. A Venezuela vai ser um país extremamente importante na lógica moderna para a gente estudar geografia. Por quê? É um assunto da moda. A Venezuela fica localizada no norte da América do Sul. Ela é dividida basicamente, se você olhar o mapa, né, você tem aí 3 divisões. Uma no litoral, outra no interior, né, no centro da Venezuela, e uma ao sul da Venezuela. No litoral, você tem 90% da população venezuelana morando aí. Esse fato é explicado por 2 motivos. Primeiro, a economia venezuelana sempre teve muito atrelada à cana-de-açúcar. Já já a gente fala disso. E outra, a economia venezuelana, posteriormente ao açúcar, desenvolveu-se a partir da exploração de petróleo, também no litoral. Então a população se concentra na faixa litorânea porque as atividades econômicas da Venezuela estão localizadas preferencialmente na faixa litorânea, cana-de-açúcar e petróleo. Bom, é na faixa litorânea também, a gente não pode esquecer que está a capital, né? Caracas. Indo para o interior, é a parte onde a Cordilheira dos Andes vai, né, entrar na Venezuela. É um pouco mais alto. Lembra a Cordilheira dos Andes, mais alto? Então, a Venezuela, no seu centro, desenvolve uma economia com base na pecuária. Bem menos população que no litoral e uma economia baseada em atividades pecuárias. Só está faltando um pedacinho da Venezuela, que é o sul da Venezuela. O sul da Venezuela é marcado pela fronteira com o Brasil, com a região norte brasileira. O que tem na região norte brasileira? Você lembra? Na região norte brasileira você tem a floresta amazônica e no sul da Venezuela, encaixando, também tem floresta amazônica. Portanto, é a parte da selva amazônica venezuelana. Aí, a densidade demográfica é muito baixa. Basicamente, você tem ali a composição de população, tá, a partir de índios e sérios problemas de fronteira com o Brasil. A Venezuela diz que a fronteira é mais ao sul, o Brasil diz que é mais ao norte. Ou seja, existem probleminhas de fronteira que fizeram, por exemplo, com que o Brasil construísse bases militares na região, projetos, por exemplo, como o Calha Norte, para proteger a fronteira. Além de problemas de fronteira, você tem invasão de garimpeiros do Brasil em território venezuelano e venezuelanos em território brasileiro. Legal? Beleza? A economia venezuelana, como eu já falei, principalmente no século XIX, dependia da cana-de-açúcar plantada no litoral. Lembra, a Venezuela, região norte da América do Sul, clima quente, cana-de-açúcar? Bom, essa economia vai perdurar, quer dizer, vai se manter até meados do século XX, por volta dos anos 50. Nos anos 50, se descobre na Venezuela grandes reservas de petróleo.
Essas reservas de petróleo fazem com que a Venezuela se torne a maior reserva de petróleo da América Latina. São cerca de 58 bilhões de barris de petróleo. Galera, os caras estão em cima de um mar de petróleo. Atenção, só para você ter uma comparação, o Brasil, com todo o efetivo, né, da Petrobras e outras empresas que estão trabalhando em conjunto para descobrir petróleo no nosso país, só tem 3 bilhões de barris de petróleo de reserva. Os caras têm 58. Realmente, a Venezuela é uma grande produtora de petróleo, tanto que é o único país da América do Sul que faz parte da OPEP, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Gostou? Bom, o petróleo passa a dominar o cenário venezuelano. As pessoas na Venezuela, direta ou indiretamente, quase toda a população tem uma ligação com o petróleo. Essa ligação faz com que a economia venezuelana dependa cada vez mais do petróleo. Isso é ruim para eles, porque a economia dependente de um único produto faz com que você tenha problemas ou alívios. Bom, isso vai desaguar nos anos 90. Nos anos 90, você tem a ascensão de um líder populista na Venezuela, um senhor chamado Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele vai ser eleito presidente da Venezuela em 1998. É importante você saber um pouquinho da história antes de falar disso. Em 1992, o Hugo Chávez era tenente-coronel das Forças Armadas da Venezuela. Ele tenta dar um golpe de Estado junto com outros oficiais do Exército. Esse golpe foi derrotado. E ele é preso. Fica 4 anos na cadeia, 92, 93, 94, 95, 96. Em 1996 ele é solto e começa a agitar o cenário político venezuelano com o movimento bolivariano. Movimento bolivariano? O que é isso, Duarte? Vem de Simón Bolívar. Simón Bolívar vai ser o grande idealizador da independência da América Espanhola. E a partir de Simón Bolívar se cria o movimento bolivariano. O movimento bolivariano prega a libertação, não mais da Espanha, já que a Venezuela é independente há muito tempo, mas prega, sim, a independência em relação ao capital estrangeiro e principalmente em relação à dependência dos Estados Unidos, principal comprador do petróleo da Venezuela.